Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre coordenação e orientação escolar, eu vou falar sobre a coordenação pedagógica na atualidade. Sejam bem-vindos! A coordenação pedagógica tem a função de gerenciar tudo que está envolvido no processo de ensino-aprendizagem na escola. Ela vai planejar, implantar e direcionar as ações que garantam a qualidade de ensino dentro da instituição. O coordenador é a ponte que une a direção e o setor administrativo ao quadro docente e discente, e também está sempre em contato com os pais, né? Por isso, o compromisso principal é manter a coesão entre esses setores para que a parte pedagógica se cumpra sem problemas e de forma gradativa, né? Sempre melhorando. A gestão escolar e, mais especificamente, a coordenação ganharam força na nossa educação durante a década de 1980. O país vivia um processo de redemocratização política e promulgação de uma nova Constituição Federal em 1988. Essa Constituição já mudou bastante a base do ensino, tornando ele mais democrático, né, mais inclusivo. Isso refletiu também nessa parte de gestão, porque a educação procurava se tornar mais democrática, mais participativa. Então, a gestão, ela precisava perder aquele caráter fiscalizatório e de monitoramento ideológico, né? A função do coordenador, até então, era exercida pelo supervisor de ensino, que tinha esse caráter não só de fiscalizar professores, como fiscalizar alunos nas suas tarefas do dia a dia, na questão comportamental, ideológica. Então, aos poucos, esse supervisor escolar foi perdendo espaço para o coordenador, que passou a ter funções menos autoritárias, mais ligadas ao planejamento, orientação e análise dos processos pedagógicos. Hoje o cargo de supervisor ainda existe, mas ele vai estar mais exercendo a função de ponte entre os governos estaduais, municipais ou federal e a escola, né? Representando esses governos, do que esse caráter do coordenador pedagógico, que, como o próprio nome diz, preza pelo pedagógico, né? Pelas aulas, pelo desenvolvimento do aluno, pela educação na prática. Então, isso se concretizou mais com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996. Essa lei trazia em suas linhas novas orientações para a formação dos profissionais da educação, que passam a ter, os profissionais de gestão, uma mesma formação que é em pedagogia. Como que é essa formação, então? Bom, a LDB, ela vai dizer em seu artigo 61 que consideram-se profissionais de educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, os trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Isso foi publicado em 1996. Em 2005, os cursos de pedagogia passaram a formar tanto para a gestão quanto para a docência. Então, essas habilitações, elas foram extintas. Só que, como a gente vê, está na lei que as pessoas que se formaram com esse tipo de habilitação, seus diplomas ainda valem, né? O que não vai acontecer é que a partir de 2005 se formar alunos a partir de 2005 com essas habilitações. O curso de pedagogia forma agora para tudo. Então, continuando. Tem os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos nas áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais, na rede pública ou privada, das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender o inciso caput artigo 36. O notório saber, ele é reconhecido, então, para resumir, né, pela prática profissional, pela experiência. Então, se você deu aula durante muito tempo numa determinada disciplina,
você não necessariamente precisa ter o diploma daquela disciplina. A mesma coisa vale para a carga horária de estudo. Então, se você fez vários cursos que te garantiram uma experiência educativa para dar aula nessa disciplina, também é reconhecido. Agora, isso, gente, vai depender de quem está te contratando. Muitos editais de concurso público não vão reconhecer o notório saber, vão exigir o diploma, e aí vale o que está no edital. A mesma coisa para processo seletivo e a mesma coisa para entrevista de emprego na rede particular. Se a escola exigir o diploma, ela tem o direito, tá? Então, a lei, ela dá essa flexibilidade para os profissionais de educação terem diversos tipos de formação, como a gente está vendo, mas também dá uma flexibilidade para quem está contratando. E, continuando, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. A complementação pedagógica, ela se dá da seguinte forma: você deve ter já um curso de licenciatura, ensino superior, e aí, vamos supor, eu tenho licenciatura em letras, eu quero fazer matemática. Aí eu elimino as matérias de educação e curso somente as matérias do curso relacionadas à matemática. E isso enxuga bastante o curso, que acaba tendo de 1 ano até 2 anos no máximo de duração. Então, você faz essa complementação e sai com diploma de professor de matemática, tá? Ou do outro que você escolher. E a formação desses profissionais da educação, que inclui o coordenador, ou seja, para administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional para educação básica, deve ser feito em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino garantida nessa formação, a Base Comum Nacional. Então, a partir de 2005, os cursos de pedagogia formam para a gestão e para a docência, e os coordenadores formados a partir de então, eles devem ter o curso de pedagogia. Bom, então, formado mais recentemente ou não, o coordenador pedagógico, ele precisa ter uma formação suficiente, uma qualificação suficiente para entender a estrutura e o funcionamento do ensino, principalmente da escola em que ele trabalha, tá? Então, geralmente, o coordenador é contratado dentro do quadro docente da escola. Geralmente, é lógico que isso pode variar, como eu disse, a lei da flexibilidade, né? Um coordenador pedagógico, ele pode atuar tanto no nível básico da educação como no ensino superior, tá? E também em outras modalidades. Nós temos coordenadores de ensino à distância, de educação especial. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Especial e por aí vai. A coordenação pedagógica, ela precisa estar atenta aos 3 níveis de planejamento escolar que nós temos na escola e precisa participar desses níveis. O primeiro nível é o planejamento educacional, que é composto por planos nacionais, estaduais e municipais de educação, incluindo programas e projetos desses 3 governos. Então, é aquele planejamento que vem de cima. O supervisor de ensino vai servir de ponte nesse planejamento, então, em parceria com o coordenador pedagógico, eles vão ver como que vão adotar esses documentos, implantar o que esses documentos pedem para o ano letivo. Aí tem o planejamento escolar, onde todo mundo participa, porque atualmente nosso ensino diz que a gestão tem que ser democrática e participativa. Só que quem organiza as reuniões, né, a pauta dessas reuniões é o coordenador pedagógico.
Ele vai ficar responsável pelo projeto político-pedagógico, pelo regimento escolar, pelos planos de ação, pela proposta pedagógica, pelo plano e pela matriz curricular. E em reunião ele coloca isso em pauta para discussão. Tem o planejamento de ensino, que é o plano de aula e plano de curso. O plano de curso muitas vezes é feito pelo coordenador, tá? E o plano de aula, ele deve ser feito pelo professor, mas o coordenador precisa avaliar e propor mudanças caso seja necessário. O planejamento escolar é algo muito importante para todo o processo educacional, né? Geralmente as escolas fazem o planejamento para o ano letivo, mas ele também pode se estender para um biênio ou triênio. Sendo assim, o planejamento precisa ser feito antes desse ano letivo começar e deve ser o mais democrático e participativo possível, ou seja, contar com a colaboração de todos os agentes escolares. Isso inclui professores, colaboradores, pais e alunos. O coordenador, ele vai ler e analisar os documentos vindos dos órgãos superiores, discutindo com a direção e, geralmente, com a supervisão escolar, né, com o supervisor, ver as ações que devem ser tomadas durante o ano letivo. Em seguida, ele vai convocar professores e colaboradores envolvidos no processo educativo, né, monitores, bibliotecários, essas coisas, para montar democraticamente o planejamento escolar do ano letivo e, por fim, são feitas as reuniões com pais e alunos para finalizar esse planejamento. A prática do dia a dia do coordenador escolar é, principalmente, colocar o projeto político-pedagógico em prática. É uma tarefa que parece simples, mas não é, porque o PPP, como eu já expliquei para vocês, ele tem muita coisa. Ele tem grade curricular, ele tem horário, ele tem descrição de escola, material, salas de aula, os alunos, é muita coisa para organizar. Basicamente, o coordenador vai auxiliar professores nas ações pedagógicas, vai gerir as reuniões pedagógicas, inclusive organizando a pauta, vai acompanhar os professores e alunos também, né? Acompanhar e orientar os processos pedagógicos junto com o diretor escolar, então tanto as teorias, as práticas, os conteúdos, o material, tudo passa pelo coordenador. E selecionar as metodologias de aprendizagem é a forma de colocar essas metodologias em prática, né? Quem quiser saber um pouco mais, tem esse vídeo aí sobre as atribuições do coordenador pedagógico. Lembrando, gente, que cada escola vai detalhar especificamente o que o coordenador vai fazer. Nós temos escolas com muitos alunos que têm um coordenador para cada etapa de ensino e muitas vezes mais de um coordenador por etapa. Por exemplo, o ensino fundamental, que é a etapa mais longa, acaba tendo um coordenador para os anos iniciais e um para os anos finais. Agora, tem escola que não, que é um coordenador para todo mundo. Então, isso vai variar muito na carga de trabalho e nas responsabilidades que esse coordenador vai assumir. O que a gente fala aqui é de um modo geral, como que é a atuação do coordenador na atualidade. Essas são as funções básicas, mas em algumas escolas essas funções podem se ampliar muito, inclusive assumindo aula. Porque se um professor falta e não tem substituto, quem vai dar aula é o coordenador. Por isso que é importante também essa formação que a gente tem agora, né, com a gestão, junto com a docência. Porque a gente sabe que esse coordenador, ele é um pedagogo, então ele está habilitado para assumir esses perrengues. Bom, então, a coordenação pedagógica, ela envolve muitas responsabilidades. O coordenador, ele está diretamente ligado à escolha de estratégias que podem melhorar o desempenho em sala de aula. Aliás, ele é cobrado o tempo todo para a melhoria das aulas, né? E do desempenho tanto de professores quanto de alunos. É fundamental, então, que esse coordenador conheça e saiba aplicar as metodologias ativas de ensino que são requisitadas pela nova BNCC. A gente sabe que a gente tem uma nova Base Nacional Comum Curricular, ela está sendo implantada no ensino infantil e fundamental há algum tempo e esse ano, em 2022, está sendo implantada no ensino médio. As mudanças são muitas, são significativas na estrutura do ensino, né? E o coordenador precisa estar capacitado para essa BNCC e também apto a capacitar os professores, né? Uma outra função do coordenador é manter sempre um canal de comunicação ativo com pais,
pode ser por e-mail, por mensagens, por site, ele pode escolher e aqui, através daquele canal ele atender os pais, isso é uma das funções do coordenador, né? E está sempre aberto tanto para os pais quanto para os alunos, como para os professores, né? Em algumas escolas ainda está tendo ensino híbrido e online, então, nesse caso, o coordenador assume mais funções ainda, que é de monitorar esses alunos na casa deles, né, de uma forma virtual, obviamente. Então, ele precisa investir em ferramentas de contato com as famílias para ver se esses alunos estão estudando e se eles estão conseguindo se adaptar, promover momentos para a escuta dos professores, precisa ouvir os docentes para entender quais ações têm funcionado e quais não, e aí tomar providências, manter documentos, planilhas e materiais em plataformas acessíveis, se possível em uma ferramenta utilizada por todos. Então, é importante que tenha uma única plataforma ali de acesso a videoaulas, bibliografia, né, textos e afins. Manter uma rotina de participação nas aulas, rever as cobranças com os alunos, respeitando a individualidade, ouvir famílias e alunos para compreender a realidade de cada contexto. Às vezes a gente cobra uma atitude da família e do aluno que não é possível, né, ser realizada, precisa conhecer a vida, o cotidiano dessa família. Incentivar o respeito ao horário de trabalho, tanto dos professores quanto dos alunos e dos pais, né? Muitos coordenadores acabam 24 horas por dia online, atendendo pai, aluno, isso é desumano. Então, precisa haver um respeito em relação ao descanso também desse coordenador, né? Explorar alternativas para evitar a sobrecarga dos professores, como ferramentas de tutoria online. Os professores também acabam, às vezes, não sendo respeitados no seu horário de descanso, né? Reduzir o número de tarefas burocráticas que a equipe docente precisa fazer. Então, muitas vezes, os professores precisam preencher uma série de documentos, de planilhas, de plataformas que poderiam ser unificados num único documento, né? Então, o coordenador precisa ficar atento a essa parte burocrática também. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!